Vamos sem demora, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias. Carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos estar lendo o verso de número 58. Aleluia. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A nossa união está na presença do Senhor. A nossa união está em vivermos em comunhão com o Senhor e com os irmãos. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Todos encontraram? Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Pode se assentar, irmãos, fique à vontade na casa do Senhor. Aleluia. Irmãos, essa passagem ela fala de três coisas interessantes: firmes, constantes e abundantes. E ela fala de uma coisa muito mais interessante: que o seu trabalho no Senhor não será em vão. Mas eu gostaria aqui de iniciar, irmãos, fazendo uma pequena reflexão, porque algumas pessoas acreditam no destino, né? As pessoas dizem que algo aconteceu porque tinha que ser assim, algo foi feito daquela forma porque tinha que ser assim. Mas eu quero te dizer, segundo a palavra do Senhor, que as suas atitudes vão refletir na sua vida futura. É verdade. É verdade que o Senhor, Ele controla todas as coisas, mas Ele não intervém nas coisas. Portanto, meu irmão e minha irmã, o que você faz vai sim contar para o seu futuro. Se você é uma pessoa que guarda dinheiro, desde os 10 anos de idade, o seu pai te dá aquela moedinha, você coloca lá no porquinho. Se você fizer isso regularmente, aos 30 anos, você vai ter pelo menos uns 15 mil reais, dependendo do tanto de moedinha que você coloca no porquinho. Mas se o seu pai te der moedinhas aos 10 anos de idade, e você for lá no barzinho da esquina e comprar balinha, aos 30 anos, você vai ter os dentes podres. Então você viu como as suas atitudes vão intervir no seu futuro? Isso é comprovado, irmãos. Você tem que entender que grande parte do que você quer ser depende de você, porque o Senhor vai te ajudar, mas o que compete a você fazer, Ele não vai fazer. O que está nas suas mãos para você fazer, Ele não vai fazer. Ele vai fazer o impossível. Nós vimos ali em Êxodo 14, quando o povo marchava, que eles chegaram de frente ao mar, eles desesperaram. Aí o que Deus falou? Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Marchar é com o povo, abrir o mar é com o Senhor. Então entenda isso, meu irmão. O que cabe a você fazer, você tem que fazer. Não é Deus que vai fazer, mas Ele sim vai fazer o impossível. Então eu queria falar, irmãos, dessas três coisas que nós vimos aqui nessa leitura: firmes, constantes e abundantes. O dicionário, irmãos, ele nos fala sobre firmes: sólido, estável, consistente e robusto. Irmãos, firmeza é uma coisa dura. Isso aqui é firme. Isso aqui eu posso bater à vontade que não vai quebrar, porque isso aqui é firme. Isso aqui é compacto. A madeira é compacta. Irmãos, na caminhada nossa perante o Senhor, a firmeza é muito importante.
Porque como você quer ser algo na presença de Deus, se você não tem firmeza na presença de Deus? Como é ter firmeza? É firmeza na palavra, é conhecer o que Deus quer para você, é conhecer o que Deus falou com você e ter firmeza naquilo. Por que muitas pessoas às vezes, irmãos, se desestabilizam na presença de Deus? Porque eles desenham algo em sua mente, eles colocam isso na presença de Deus, mas eles não querem saber primeiro se isso é da vontade de Deus. Porque foi você que criou, irmãos. A Bíblia diz que o planejar é do homem, mas o realizar é de Deus. Você tem sim que planejar, mas você tem que entender se aquilo é da vontade de Deus. Mas aí mesmo assim, irmãos, a pessoa planeja tal situação, coloca na presença de Deus, e de repente aquele plano é frustrado. Aquele plano não se realiza, aquilo não vem a se tornar uma coisa concreta. Aí a pessoa se desestabiliza, aquela firmeza vai por água abaixo, e você começa muitas vezes a não ter força, nem mesmo de orar a Deus. Mas a culpa não é de Deus, a culpa é da falta de firmeza na presença do Senhor. Porque você pensando, analisando, você acha que José, aquele Josézinho lá, filho de Jacó, ele queria ir para a cadeia? Não, não eram os planos dele ir para a cadeia, mas ele foi para a cadeia. E a mesma Bíblia nos relata que ele esteve firme na presença de Deus, mesmo estando em situação adversa aos planos dele. Este é o ponto, irmãos, de estarmos firmes na presença de Deus. É sabermos que as adversidades virão, os problemas virão, mas a nossa fé tem que ser inabalável na presença de Deus. Porque nós temos que saber que o Deus que nós servimos, Ele é fiel para nos livrar de todo e qualquer problema. Esse Deus que eu e você servimos, irmãos, Ele é o mesmo Deus que livrou José lá da cadeia. Ele é o mesmo Deus que fez milagres e continua fazendo até hoje. Irmãos, nós não compreendemos o agir de Deus. Um exemplo claro disso, atual, o pastor Roberto acabou de falar aqui do pastor Onário. Muitas vezes nós olhamos e falamos assim: olha, como é que um camarada teve coragem de ir lá arriscar, tirar uma habilitação, acabou preso. Aí o que foi que o pastor Roberto falou agora há pouco, irmãos? Que essa semana mesmo ele vai começar um processo para aplicar para uma nova documentação, que vai proporcionar que ele tire a sua drive no seu próprio estado de origem. Como eu vou questionar as atitudes de Deus? Como eu vou falar que Deus não está agindo? Porque às vezes, irmão, você não compreende a primeira parte da ação, mas quando a ação é completada, você fala: verdadeiramente Deus está presente nesse negócio. Porque uma coisa eu te digo, irmãos, o que é de Deus prospera, o que é de Deus vai por água, o que não é de Deus vai por água abaixo. Se isso está prosperando, irmãos, porque é vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, essa sim, não frustra jamais. A vontade do homem cai por terra, a vontade do homem fica pelo caminho, mas a vontade de Deus se cumpre, porque Ele é fiel e verdadeiro. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, em Efésios 6,14: estais, pois, firmes. Estais, pois, firmes, cingido os vossos lombos com a verdade. Veja bem, estais, pois, firmes. Aí diz para você estar cingindo os seus lombos com a verdade. A verdade é a palavra de Deus. A verdade está escrita neste livro. Aí, irmãos, eu te digo que essa firmeza ficou clara para nós aqui, que ela vem através da vontade de Deus. Porque a partir do momento que você busca a presença de Deus, que você busca o conhecimento da palavra de Deus, a verdade vai fazer com que você fique firme. A verdade vai fazer com que você seja inabalável como essa pedra, como essa madeira. Porque nós não podemos, irmãos, estar
indo de um lado para o outro, mas nós temos que estar firmes na presença de Deus, porque é assim que Deus nos quer. Deus nos quer fiéis ao tempo todo, porque se nós ficarmos fiéis só metade do tempo, como é que nós vamos saber qual é o tempo de Deus? E se o tempo de Deus for justamente o tempo em que nós não estivermos fiéis a Ele? Por isso é que Deus nos quer fiéis o tempo todo. Aleluia. A segunda parte de Efésios 6,14 diz assim: e vestindo a couraça da justiça. Irmãos, a partir de onde você está firme na presença de Deus, que você está usando a verdade, que é a palavra de Deus, como verdade absoluta na sua vida, a couraça, irmãos, pode-se dizer um peitoral, está protegendo o seu coração, a sua mente, contra os dardos, contra os levantes de Satanás. Porque o inimigo está o tempo todo querendo colocar na sua mente que você não pode, que você não vai conseguir, que você não é capaz, principalmente quando ele está vendo que você está próximo da vitória. Ele começa a articular, ele começa a usar, ele começa a tramar para que você dê brechas, para que você caia nas ciladas e perca a sua vitória. Mas quando você está firmado na verdade, automaticamente você está vestido com a couraça da justiça que vem de Deus, e tudo aquilo que o inimigo lançar não vai atingir você. A justiça de Deus vai ser justificada na sua vida, porque somente a justiça de Deus prevalece. Aleluia, glória a Deus. Agora vem uma coisa interessante, irmãos. Em 1 Pedro 5:8, sede sóbrios e vigiai. Vigiai. Irmãos, eu gosto de ver filmes, né? Então eu vou ver se algum de vocês aqui viram os filmes que eu vi. Vocês assistiram aquele filme que o Bruce Willis era o ator principal, que eles iam fora do espaço colocar uma bomba dentro de um asteroide? Armagedon. Muito bem. Armagedon. E o bom, irmãos, abrindo aqui um parênteses, é que Hollywood é bom, né? Eles pegam o camarada lá no meio do mato, arrancando petróleo, só quer saber, não sei de quê, joga o cara no espaço e o cara vai. Hollywood é bom, irmãos, porque Hollywood pega as pessoas assim do nada. Já pensou, eu estou aqui pregando aqui, de repente eu virei presidente da república. Se eu tivesse em Hollywood, né, irmãos? Mas, irmãos, o que eu quero dizer sobre vigiar e busquei a rocha, vocês observaram que naquele filme ali retrata uma coisa que é verídica. A bomba tinha que ser colocada dentro da rocha, porque se ele colocasse a bomba por cima, na superfície da rocha, nada ia acontecer. Ia arrancar pelo menos algumas lascas, mas a rocha ia continuar da mesma forma. Só que se colocar a bomba dentro da rocha, ela vai se partir, ela vai ser destruída, ela vai virar vários pedaços. E é isso que o diabo faz, irmãos. Até quinta-feira eu fui falar disso aqui na oração. Irmãos, se você, sendo a rocha, estiver firmes, vigiando, o diabo não tem como fazer nada. Mas se você permitir que seja aberta uma brechinha, e ele conseguir por essa brechinha ir entrando, e entrando, e entrando, ele vai explodir esta rocha. Então, irmãos, por quê? Vigiai, porque você não pode permitir brechas na sua vida, porque as brechas da sua vida dá legalidade à ação maléfica de Satanás. E as pessoas têm brincado e têm dado brechas para o inimigo, e o inimigo não tem brincado. Enquanto os crentes brincam, o inimigo não brinca. Eu costumo dizer que a maior firma de demolição é a do diabo, porque o diabo é expert em destruir. Só que ele só destrói aonde há legalidade, aonde há permissão. Porque aonde não há permissão, o diabo não tem poder algum. Ele tenta, mas é fracassado.
Por isso é que Pedro escreveu aqui: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé. Glória a Deus, aleluia. Firmes na fé é o que Deus quer de você, é a receita que Deus te dá para que o diabo não tenha legalidade para agir contra você. Porque as pessoas têm brincado de um evangelho que não é o verdadeiro, porque o verdadeiro evangelho é de ser a diferença, o verdadeiro evangelho é de ser sal, o verdadeiro evangelho é de ser luz sobre a terra. Glória a Deus, aleluia. Esse é o verdadeiro evangelho. Todos nós queremos ser abençoados, sim, eu quero, você quer, mas o que importa é que façamos a vontade do Pai. Aleluia. O que importa é que estejamos na presença de Deus, porque o inimigo não está brincando. Irmãos, hoje vai passar no Fantástico, eu inclusive quero ver, até 2030, a doença que mais vai destruir no mundo será a depressão. Aí você pensa que a depressão é uma coisa comum? Ela está sendo comum, mas ela não era para ser comum. As pessoas na busca incessante do que nem elas mesmas sabem o que elas querem. Porque você está neste mundo, hoje você quer algo, vamos falar de material. Você quer um carro X, você compra o carro X, ele já não serve mais para você, você já quer outro. Você quer isso, você quer, e não, nada vai preencher o seu vazio, porque o material não preenche o vazio. O material, ele tem importância antes de você conquistar. Você pode prestar atenção. Quando você quer muito uma coisa, você quer demais aquilo. Só que quando você tem, perde a graça. Será que é só comigo que acontece isso? Eu queria muito um som 3 em 1 quando eu era molequinho lá em Barbacena. Demais. Aí juntei um dinheirinho lá e comprei, irmãos. Carreguei aquilo no ônibus, pesado demais, porque era desse tamanho, né? As caixas. Sofri com aquilo no ônibus. Chegou em casa, não tinha mais graça, irmão. Já estava lá. O bom era vê-lo na loja. Vê-lo na loja era bom. Mas em casa, irmãos, era apenas mais um objeto. Porque este vazio não é preenchido com coisas materiais. Este vazio é preenchido com Cristo. Este vazio é preenchido na presença de Deus. É Deus que nos enche, é Deus que faz com que nós derramamos na presença dEle, porque Deus é que nos enche de um verdadeiro e precioso amor. E hoje em dia as pessoas têm buscado material, irmãos. As pessoas têm buscado ter. Eu quero ter, eu também quero ter, irmãos. Eu quero ter, mas eu quero mais a Cristo. Porque é Cristo que vai me proporcionar ter coisas que eu nem imagino. É Cristo que vai me dar. A irmã deu testemunho aqui. Foi Deus que trabalhou, irmãos. Porque ela mesma disse: eu estava incapacitada. Ela tinha condições de pagar todas as despesas que fossem necessárias, mas ela não tinha condição de ir lá e trazer os filhos. Dependia da vontade soberana de Deus. Porque, irmãos, você acha que você tem poder. Você acha. Mas nós não temos poder algum. Nós vamos. Até onde nós vamos? Não sei, mas nós vamos. Mas até onde eu vou? Não sei. Eu só sei que eu vou de acordo com a vontade de Deus. Porque é Deus é que faz, irmãos. É Deus é que faz. Então, irmãos, sejamos firmes na presença de Deus. Vamos lá, constantes. O que o dicionário diz de firmes? Sólido, estável, resistente e compacto. E o que será que ele diz de constante? Contínuo, frequente e que não varia. Eu, quando brincava de bola lá no Brasil, irmãos, é engraçado, né? Tudo é quando eu brincava, parece que eu tenho 75 anos. Mas não, irmãos, eu tenho só 25. O negócio é que eu tenho experiência, muita experiência. Mas nós brincava de bola lá no Brasil, eu tenho certeza que o Alberto fez isso também. Você já brincou assim de bola, porque é papo de anjo, Alberto? Quando você chuta assim, a bola sai assim,
Variando, é o que a gente fala, variou. Você chutava pro gol, ela saia lá do outro lado. Porque ela era muito leve, irmãos, o ar era muito ruim a bola. Aí ela variava. Mas o constante, irmãos, ele não varia. O constante, irmãos, ele não muda. O constante, irmãos, ele continua sempre. Irmãos, a chave da vitória é ser constante. E eu não estou falando isso, irmãos, não é na presença de Deus não, é na vida também, viu? Porque se você é uma pessoa constante, que traça objetivos e trabalha por esses objetivos, não importa quanto tempo, mas você é constante na busca dos seus objetivos, você vai ser vitorioso. E se você é constante na presença de Deus, então, nem se fala, porque a constância, ela é importante. Vamos ver um exemplo bom de ser constante. Até o hino que eles cantaram, meu primeiro hino, eu lembrei disso na hora. Pedro estava lá no barquinho, diz a Bíblia, lá em Mateus 14, 25, que Pedro e os outros discípulos estavam num barco, de madrugada, aquele negócio todo, escuro, né, irmãos? E de repente eles veem assim, uma coisa vindo ao encontro deles. Eles desesperaram de tal forma que eu imagino a gritaria daqueles homens, irmão, porque na verdade, irmãos, não existe homem na hora do medo, né, irmãos? Na hora do medo é tudo igual. Tem homem que grita mais do que a mulher, irmãos. Outro dia nós vimos eu não sei se vocês viram uma pegadinha que botaram um fantasma dentro de um elevador lá. Eu tenho certeza que não viu, porque é coisa assim, todo mundo vê, irmãos. Irmãos, tinha gente que queria criar unha para subir no teto do elevador. Então, irmãos, eu fiquei imaginando aqueles homens ali no barco. A hora que eles viram aquele vulto, Jesus tem misericórdia daquele povo. E Jesus teve. Calma, calma, sou eu, sou Jesus. Acho que eles acalmaram. É Jesus, é Jesus. Aí o mais ousado, né, irmãos? O mais entrão, Pedro. Senhor, se és tu então, que eu vou até ti. Venha, Pedro. E Pedro foi, irmãos. Pedro foi ousado. Pedro foi, caminhou. Só que Pedro teve um problema, ele não foi constante naquela situação. Deixar isso bem claro. Porque às vezes o irmão vai falar que a gente está aí atacando Pedro. Não, ele não foi constante naquela situação. Por quê? O que a Bíblia diz lá? Que sentindo o vento forte, ele começou a afundar. Faltou o quê, irmão? Faltou a ousadia do começo. Porque quando ele começou a caminhar, ele não estava com medo de nada. Ele confiou que aquele era Cristo, e se Cristo falou para ele ir, vai. Só que faltou ser constante, porque ele começou a afundar, porque ele começou a ver o vento. E assim são muitos na presença de Deus, irmãos. Você caminha forte na presença de Deus, vai forte, só que começa a ventar e você vai ficando assim, vai falhando, e começa a afundar. Porque você não continua olhando para Cristo, você começa a olhar para o vento. Você pensa, e agora o vento vai me derrubar, o vento vai me atacar, eu não vou vencer esse vento. Mas espera aí, e o Cristo que falou para você ir? Ser constante na presença de Deus. Se Ele falou para você ir, vá que a vitória é sua. Ser constante na presença de Deus, ser firmes na presença de Deus. Porque essa constância, irmãos, ela é forte demais na presença de Deus. Deus, Ele olha muito para ver a firmeza do seu filho, se o seu filho está constante, se o seu filho está fazendo. Irmãos, sabe aqueles alunos que são, aquelas menininhas, né? A Cléia era assim, eu não era tanto não, eu queria ser, mas não dava conta. A Cléia estudava muito, e ela estuda até hoje. Aí, estava no terceiro trimestre, não é? No terceiro trimestre lá da escola, são 4, ela já eliminava tudo quanto a matéria que tinha para eliminar. Aí ela ficava tranquila, né? Porque ela já eliminou tudo, só que mesmo assim ela ainda estudava. Mas quer dizer, ela estava tranquila, ela foi constante o ano todo. Aí eu era muito inconstante. Eu era inconstante na classe, eu era inconstante dentro da classe, eu era inconstante fora da classe. Eu gostava de jogar a bola que ficava variando. E aí eu chegava no quarto trimestre, aí eu estava enforcado com força mesmo. Ela estava tranquila e eu estava enforcado. Por quê? Porque eu fui inconstante.
Então, irmãos, uma receita muito importante para a vida: sejamos constantes em tudo aquilo que nós propomos a fazer. É verdade. Aleluia. Abundantes, irmãos. Abundante fala, o dicionário diz, em quantidade maior que a suficiente. Se você é abundante, nós vamos entender logo que você tem mais do que necessita. Você está transportando, você está derramando. E se você é abundante na presença de Deus, você tem para dar. Se você é abundante na presença de Deus, você não sente falta em primeiro lugar, porque você tem muito. Aí você é capaz de dar uma palavra de amor, você é capaz de dar uma palavra de apoio, você é capaz de dar testemunho aí fora, porque você está superabundando na presença do Senhor. Porque se você tem para dar. Se está sobrando em você, você pode dar. Então, irmãos, mais uma receita é sermos abundantes na presença de Deus. Aleluia. Porque o mais importante, irmãos, é ter para dar do que necessitar pedir. E se nós temos para dar, nós somos mais que vencedores, nós somos mais do que abençoados, nós somos mais do que privilegiados na presença de Deus. Aleluia. Porque você tem para dar. Está sobrando, irmão. Chega aquele irmão aflito perto de você, você tem uma palavra de Deus, fresquinha, para dar para ele. E você pode ter certeza que vai fazer uma diferença enorme na vida dele. Porque a palavra veio do trono da graça. A palavra não veio de nenhum outro lugar. A palavra veio de Deus. Porque você tem para dar. Você é abundante na presença de Deus. O seu testemunho fala. Aonde você chega, as pessoas ficam inibidas. Irmãos, uma coisa interessante. Quando nós chegamos, não fala para ninguém não, só pensa. Quando você chega numa festinha, numa roda de ímpio, de que está tendo ali uma festinha, piadinha, aquele negócio todo, né? Normal, da vida do ímpio. Quando você chega, eles ficam assim meio inibidos, assim, eles dão uma mudada de assunto, ou aí que o negócio ferve mesmo? Fala não, irmão. Fala não, porque aqui ninguém está interessado em saber disso. Mas uma coisa eu te digo, irmãos, quando você tem testemunho para dar, quando o seu testemunho sobra, superabunda, derrama, quando você chega aonde as trevas, quando chega a luz, a treva sai. As pessoas ficam inibidas, as pessoas vão te respeitar um pouco, não porque você é alguém, mas é porque o brilho do Senhor reflete na sua vida. Aleluia. É assim que as coisas funcionam, irmãos. É assim que funciona. Agora vamos para o mais interessante, que é a última parte. Nós falamos de ser firmes, ser constantes e ser abundantes. O que o final do versículo que nós lemos diz? O seu trabalho não será em vão no Senhor. Irmãos, tudo que você faz, o Senhor é fiel e verdadeiro para te recompensar, para te abençoar, para dar para você. Lá em Lamentações 3,64 diz assim: tu lhe darás a recompensa, Senhor, conforme a obra de suas mãos. Aí, irmão, você pode pensar assim, mas peraí, essa passagem não quer dizer nada de abençoar. Ok, mas a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Tu lhe recompensarás, Senhor, segundo a obra de suas mãos. Aí é que está. Se você é firme, se você é constante, se você é abundante, o Senhor vai te recompensar com bênçãos grandiosas. Aleluia, Jesus, eu creio. Se você é fiel à presença de Deus, se você está na presença de Deus, se você sente a presença de Deus, o Senhor vai te recompensar com bênçãos que você nem imagina o tamanho delas, porque o Senhor é fiel e verdadeiro. Irmãos, lá em 2 Reis, no capítulo 20, fala de um personagem, conta a história do rei Ezequias, que eu tenho certeza que todo mundo sabe,
E o rei Ezequias estava ali, doente, prostrado, e Deus mandou que Isaías fosse até ele, dizer que aquela doença é para a morte, que ele aprontasse, que iria não mais levantar daquela cama. A Bíblia diz que quando o profeta foi embora, virou as costas, ele virou o seu rosto para a parede e orou ao Senhor: Senhor, ser servido de lembrares que fui fiel a Ti, que fiz a Tua vontade, que estive na Tua presença. A Bíblia relata que antes do profeta sair do pátio do palácio, Deus falou com o profeta: volta lá e diz a ele que são ouvidas as tuas orações, que eu vou acrescentar 15 anos à sua vida, e também vou livrar ele da mão do opressor, que aquele reinado estava oprimido. Irmãos, Deus não só restituiu a saúde, como Deus livrou da mão dos inimigos. Glória a Deus, aleluia. Porque ele era firme, constante e abundante na presença de Deus. A recompensa não será em vão, o seu trabalho não será em vão, a recompensa do Senhor vai vir até você, mas você tem que ser firme, constante e abundante na presença de Deus. Você tem que sentir a presença de Deus, você tem que ser fiel a Deus. Se o vento está difícil, você está caminhando sobre o mar, Deus te abençoou, mas o vento começou a soprar, creia que o Senhor é que te abençoou. Ser constante na sua caminhada, ser fiel na sua caminhada, ser forte na presença de Deus, e Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus. Creia que este Deus pode, assim como este Deus acrescentou a Ezequias, Deus pode acrescentar muito mais a você, meu irmão e minha irmã. Deus pode dar muito mais a você. Não importa se o mundo aí fora está penando, não importa se o mundo aí fora está dizendo que não dá, mas Deus diz que dá, acabou, porque a palavra de Deus é a última, a palavra de Deus é soberana. Se Deus falou para você que vai dar, creia, vai dar. Eu creio, Jesus. Aleluia. Oh Deus de glória, louvado seja o teu nome. Aleluia. Vamos colocar de pé, irmãos, vamos orar. Vamos orar, vamos pedir a Deus para que nós possamos ser firmes, constantes e abundantes na presença de Deus. Aleluia. Pede, irmãos, pede individualmente, pede para você, pede para Deus fazer na sua vida, pede para Deus transformar o seu ser. É você e Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento oramos a Ti, Pai, pedindo a Ti que venha nos acrescentar fé, Pai, que venha fazer com que nós possamos vigiar, meu Pai, que nós possamos não dar brechas para o inimigo, Senhor. Oh Deus, queremos ser uma rocha inabalável na Tua presença, Pai. Queremos estar diante de Ti como a igreja, Pai, branca, uma igreja sem mácula, uma igreja abençoada, uma igreja que ruma, Pai, ao Teu encontro, Senhor. Pai querido, Pai amado, eu te peço neste momento que venha fortalecer a cada um dos Teus filhos, Pai. Venha colocar no coração dos Teus filhos mais fé, Pai. Venha colocar mais firmeza, mais constância, Pai, para que eles possam abundar na Tua presença, Pai. Oh Deus querido e Deus amado, restaura sonhos, Pai, aqueles sonhos que estão parecendo tão distantes, Pai, aqueles sonhos que porventura, Senhor, aquelas pessoas estão dizendo assim: eu acho que não vai mais acontecer. Pai, fale ao coração, Pai, mostre o que porventura possa estar errado, Senhor, mostre o que porventura, Senhor, possa estar desagradando a Ti, Pai, para que seja reparado, Pai, para que seja consertado, Senhor, para que o altar esteja, Pai, impecável, para que a Tua glória possa descer na vida de cada um dos Teus filhos, meu Pai. Oh Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Pai, restaura vidas, Pai, restaura sonhos, Pai, dê força, Senhor, para que altares possam ser restaurados neste lugar, meu Pai. Deus, é o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Dê força para a Tua igreja, em nome de Jesus, Pai. Eu agradeço em nome de Jesus, aleluia. Santo, santo é Deus. Tenha fé, irmãos. Deus é fiel e verdadeiro para te dar a vitória. Creia nisso em nome de Jesus. Amém.